O convidado de hoje do Doctor Entrevista, Rodrigo Antônio Chaves da Silva, é contador formado pelas Faculdades Integradas de Caratinga, especialista em gestão econômica das empresas, consultor de empresas, ganhador de vários prêmios internacionais, 5 no total, entre eles Prêmio Internacional de Contabilidade Financeira e Prêmio Internacional de Gestão. É um vasto currículo, né, Rodrigo? Obrigado. Teve como base aqui as Faculdades Integradas de Caratinga, sem dúvida, é verdade? Sem dúvida. Parabéns por você, por saber tanto da minha vida, né? Mas acontece o seguinte, nós tivemos, a primeira vez que nós fomos receber um prêmio, nós tínhamos 24 anos. Eu estou com 28 anos hoje. E nós recebemos o prêmio de História da Contabilidade em Lisboa, pela Apotec. Aí só que nós ganhamos uma menção honrosa, não satisfeitos com a menção honrosa, resolvemos participar de novo. Aí ganhamos o primeiro lugar de História da Contabilidade, Martim Noel Monteiro, pela segunda vez, e o primeiro de Contabilidade Financeira, Luiz Chaves de Almeida. E aí participamos de novo em 2009 do prêmio de análise financeira e ganhamos também o terceiro lugar. E no ano passado um artigo nosso foi considerado um dos melhores do mundo na área de análise de crédito a longo prazo, que é o prêmio Rogério Fernandes Ferreira, né? São 5 prêmios internacionais. Esse prêmio, esse último que você citou sobre análise de crédito, sim. O que você se baseia nesse artigo? O seguinte, meu amigo, a questão é a seguinte: todo crédito a longo prazo tem um risco. Então, na doutrina tradicional, falava-se que quanto maior ele fosse, pior para a empresa. Até mesmo o risco também é grande para aquela pessoa comum no dia a dia que faz esses empréstimos. Sem dúvida. Só que o que aconteceu? Por uma questão até de prática, de ver os balanços, eu resolvi hipotetizar o diferente, que dentro da visão aparente de desequilíbrio havia certos equilíbrios, porque tem a prestação, tem a taxa de juros, tem a alimentação financeira e tem outros elementos que ajudam no crédito. E eu comprovei que isso era verdade e o prêmio conseguiu ter essa aceitação na Europa. Esse risco maior dessa análise de crédito é porque, às vezes, o empresário ou a pessoa que está em casa assistindo a gente, ou a dona de casa ou qualquer outra pessoa, que faz o empréstimo, ela está contando no futuro algo que é incerto, por exemplo, um rendimento maior que não vem, assim como o empresário que faz o empréstimo, acreditando que o seu negócio ele é rentável, mas quando ele vê não é tão rentável assim? Isso no Brasil acontece muito. Por quê? Porque hoje nós temos cartão de crédito, nós temos empréstimos à reveria, tem instituição financeira que cede um empréstimo sem ter uma fundamentação adequada do quanto que a pessoa realmente tem, porque hoje você pode fraudar até documentos, infelizmente é a realidade do Brasil. E existe uma carência de educação financeira, que deveria existir tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então hoje, por exemplo, infelizmente da nossa cultura, a pessoa acha que quanto mais você comprar a prazo é melhor e nem sempre isso acontece, porque vamos supor, eu compro um carro a prazo, depois eu compro um celular a prazo, depois eu compro uma televisão, compro um notebook, compro uma casa. A dívida vai com parcelas pequenas, mas se somadas essas parcelas de todos esses bens, acaba virando uma bola de neve. Vira uma bola de neve, ultrapassa a renda, aí o que a pessoa faz? Mais empréstimo para pagar a dívida. Então, o que acontecia? Quanto maior fosse na doutrina, pior. Só que no meu artigo eu representei, assim, não só isso, mas fui um pouquinho além. Eu falei que cada elemento desse, cada período, cada parcela, possui uma margem de equilíbrio ou desequilíbrio, dependendo da forma que ela é feita. Sim. Aí eu fiz a lógica, a matemática, um artigo de 60 e poucas páginas. E publicaram um livro lá em Portugal, eu sou um dos autores. Eu ganhei mais uns 4. Isso foi ano passado, foi recente, em setembro. Então, quer dizer, graças a Deus foi uma tese, foi tipo uma tese do caos dentro da análise a longo prazo, que conseguiu uma aceitação dos europeus de forma geral, né? O estudo, então, da doutrina brasileira, que é o neopatrimonialismo, ele ajuda a evitar, então, alguns desses riscos, né? Que é, como diz o Lopes de Sá, a ideia base do neopatrimonialismo é admitir que no patrimônio tudo se transforma, tudo se relaciona, tudo se organiza em sistemas. Que é, então, você fazer uma base de cálculos, tanto de quantos funcionários você vai ter,
o estoque, Sem dúvida. tudo isso. E até o Sem fluxo de dúvida. caixa. O fluxo de caixa, a parte mais material, fluxo de caixa, fluxo de investimento, financiamento, demonstração de resultado, balanço, tudo isso é a parte material. Só que o neopatrimonialismo diz também que o fenômeno acontece por causa de um ambiente. Por exemplo, nós não podemos abrir uma empresa para vender para o povão lá no atalho de Caratinga. Nós não podemos fazer por quê? Porque o ambiente vai influenciar. Você não vai vender. Mesma coisa, se você vende um produto que a tributação é muito alta, seu preço é maior, então você vai vender menos. O ambiente altera. Quando eu falo ambiente, o que eu falo? Falo da tributação, da economia, política econômica, cultura, região, estabelecimento, as atendimento. Relações do empregador e empresário. O ser humano, o trabalho humano influencia o custo. A fadiga humana também. O bom desempenho do ser humano também. O deslocamento do funcionário. O deslocamento do funcionário entra também. Aqui, como a gente vê nas grandes cidades, nas grandes capitais, como Belo Horizonte, a gente tem empregados que chegam a levar 1 hora para chegar no trabalho. Ou mais, exatamente. Aqui em Caratinga você não tem tanto, pelo menos, graças esse trabalho. A Deus, né? O que a gente tem aqui hoje é, claro, um trânsito mal organizado, que às vezes faz com que a pessoa chegue atrasada, mas esse atraso ele não é ainda... É justificado, né? Não é justificado, né? Entendi. Não, isso tudo tem que existir porque uma doutrina que queira abranger toda a totalidade dos fenômenos, ela não pode simplesmente reduzir seu campo de visão. Então o neopatrimonialismo, como é uma doutrina abrangente, ele tem que falar do ser humano, do trabalho, do meio ambiente, das dimensões informativas, balanço, fluxo de caixa, demonstração de origem de aplicações, resultado, balanço patrimonial. Tem que falar também da natureza do fato, se o fato é de liquidez, capacidade de pagamento, se é de lucro, se é de equilíbrio, se é de poder da empresa, vitalidade, se é de eficiência. Então, tudo isso o neopatrimonialismo fala. Então, por isso que eu digo, meu caro amigo, que nós estamos equidistantes a níveis culturais com relação à doutrina brasileira, graças a Deus. Então nós tivemos uma aceitação muito grande no Congresso, modéstia à parte, a nossa singela exposição foi uma exposição muito bem aceita, né? Trocamos muitos e-mails, até hoje eu recebo informações de lá e vou retornar lá, não sei se esse ano ou ano que vem, mas me convidaram para participar de outro evento lá. Se Deus quiser, eu voltarei lá. Então é isso, a nossa doutrina, graças a Deus, a nível contábil, ela está, se não vou dizer, entre as primeiras, a primeira do mundo. E é um mineiro que fez a doutrina. Tá certo. O Doctor Entrevista de hoje está falando do primeiro simpósio internacional, que o nosso amigo aqui, Rodrigo, professor das Faculdades Integradas de Caratinga, participou no Peru. O Doctor Entrevista volta depois do intervalo.